Poder aprender um pouco mais sobre a palavra de Deus, nas oportunidades que eu tenho tido de compartilhar a palavra de Deus aqui com os irmãos. Eu tenho falado na carta de 1 João, e eu peço então que os irmãos abram as suas Bíblias na primeira carta de João, capítulo 5, nos versículos de 1 a 5. 1 João, capítulo 5, nos versículos de 1 a 5. Só para a gente lembrar um pouco daquilo que João vem falando ao longo da sua carta, o apóstolo vem dizendo para esses a quem ele se direciona como filhinhos na fé, ele vem apresentando provas que identificam um verdadeiro relacionamento com Deus. João está falando sobre isso porque muitos crentes ali daquela igreja estavam tendo algumas dificuldades. Alguns deles estavam começando a ficar confusos com os falsos ensinos dos falsos mestres. E por isso João, ele escreve essa carta na expectativa, no propósito, não de duvidar da fé desses crentes ali, mas de fortalecer, com o objetivo de mostrar a eles provas de uma fé genuína. Alguém que, de fato, quem crê em Cristo Jesus demonstra essas coisas nas suas vidas e isso é evidenciado. E nós podemos identificar uma fé genuína dessa maneira. Então, João ele vem lidando com isso de diversas formas diferentes, em algumas vezes combatendo os falsos ensinamentos, principalmente nos primeiros capítulos, e depois lidando com algumas outras provas práticas para que os crentes possam estar aplicando isso nas suas vidas. Então, tendo isso em vista, o apóstolo João, ele vai demonstrar esse propósito da sua carta, e nós vamos ver hoje isso através de uma explicação da parte de João sobre o que significa de fato ser vitorioso. E João ele vai utilizar esses versículos que vamos ler para demonstrar para esses crentes que aqueles que nasceram de novo em Cristo Jesus, aqueles que foram gerados por Deus, eles automaticamente vencem o mundo. E quando eu penso na ideia de vitorioso, não tem como eu não lembrar de esporte, não tem como eu não lembrar de futebol e todas as outras práticas esportivas. E uma coisa que eu acho interessante é que quando a gente vê as entrevistas nos canais esportivos, né? No pré-jogo, a gente sempre vê o técnico ou o jogador que está sendo entrevistado colocando uma fé muito grande na sua vitória, né? Não, nós treinamos bastante, vamos sair daqui vitoriosos. Uns até colocam Deus aí no meio e falam assim, se Deus quiser, tudo vai dar certo, a gente vai sair daqui com a vitória. Mas é interessante que eles promovem uma expectativa de vitória que não necessariamente é cumprida. Naturalmente, num jogo de futebol, há a possibilidade do empate ou da derrota. Então, se os dois times foram entrevistados e os dois apresentaram essa expectativa de vencer, ou um ou os dois vão sair decepcionados da sua expectativa de vitória. E é interessante que isso não acontece dentro daquilo que João vai estipular como vitorioso por meio da sua carta. Se a gente pensar em outras áreas também, eu vejo essa fé na vitória, essa ideia de conquista em músicas até mesmo populares. Se eu não me engano, é o Gilberto Gil que canta uma música que caminhar com fé eu vou, porque a fé não costuma falhar. E aí, nessa questão, a fé se torna mais um amuleto mágico para uma conquista do que necessariamente aquilo que de fato motiva a vida dessa pessoa. Essas expectativas todas, tanto nas músicas, quanto poesias, quanto nos jogos esportivos, todas elas têm a possibilidade de não acontecer. Mas só que a vitória, essa ideia de um crente vitorioso, que João vai apresentar aqui, por meio desses versículos que nós iremos ler, ela é completamente diferente.
Porque a vitória que João está apresentando, ela não é duvidosa. Não é baseado numa coisa que o ser humano precisa se desempenhar, mas sim naquilo que Cristo já fez por eles. E por isso não existe a possibilidade de falha. E por isso essa vitória é certa. Não se trata aqui de um mero crer numa frase positiva, não que se trata aqui também de um decretar ou declarar vitória na sua vida. João não está falando disso. João está falando aqui de uma consciência real de que aqueles que nasceram de novo, por meio de serem gerados por Deus, esses já são vitoriosos. E é isso que nós vamos ver e pensar um pouco naquilo que João vai falar nesses versículos. Portanto, João ele quer lembrar esses filhos na fé o que faz deles verdadeiramente vitoriosos. Mas antes de entrarmos no nosso texto propriamente dito, eu queria pontuar algumas coisas que são importantes e que são evidenciadas aqui, nesse breve parágrafo de 5 versículos. Algo muito importante para notarmos na primeira carta de João é que constantemente ele liga as palavras fé, amor e obediência ao novo nascimento. Ele faz isso, inclusive, em versículos anteriores a esse. No versículo 29 do capítulo 2, João diz que todo aquele que pratica a justiça é nascido de Deus. Posteriormente, no capítulo 4, no versículo 7, João vai dizer que todo aquele que ama, todo aquele que pratica esse amor da parte de Deus, naturalmente ama a Deus e conhece a Deus. E agora, no capítulo 5, logo no início, no versículo 1, João vai declarar o seguinte: todo aquele que crê que Jesus é o Cristo, esse é nascido de Deus. Constantemente essas palavras na carta de João, elas são utilizadas e entrelaçadas por João para definir esse novo nascimento, que é evidenciado por meio desse crescimento natural daqueles que nasceram em Cristo Jesus. O apóstolo João ele vai demonstrar isso logo no início do primeiro versículo. Mas vamos ler os versículos juntos e depois pensaremos um pouco sobre isso. Capítulo 5 da primeira carta de João, o apóstolo João diz assim: todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E todo aquele que ama o Pai, ama também o que dele foi gerado. Assim sabemos que amamos os filhos de Deus, amando a Deus e obedecendo aos seus mandamentos. Porque nisso consiste o amor a Deus, em obedecer os seus mandamentos. E os mandamentos não são pesados. O que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo? Somente aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. Amém? Vamos orar pedindo a Deus por esse tempo aqui. Oremos. Senhor Deus nosso Pai, desde já, Pai, agradecemos pela Tua palavra, Senhor. Porque o simples ler da Tua palavra já nos confronta com aquilo que é a Tua vontade e aquilo que tem sido evidenciado em nossas vidas, Deus. Deus, nós te pedimos que nesse momento, onde vamos aprender um pouco mais, pensar um pouco mais a respeito desse parágrafo específico, nós pedimos que o Senhor nos ajude, Senhor, a compreender as Tuas verdades. Que os nossos corações estejam completamente receptivos à Tua palavra. Que a nossa mente esteja completamente desperta e atenta para aquilo que irá ser dito pela Tua palavra também, Senhor. Deus, o nosso desejo é Te honrar com nossas vidas. E queremos Te honrar também, Senhor, por meio do nosso aprendizado da Tua palavra, Senhor. Nos ajuda a colocar tudo isso em prática. E nos ajuda, Senhor, a compreender o que o Senhor deseja das nossas vidas.
Nós oramos assim, Deus, agradecido, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Bom, então, nós vemos aqui no texto de 1 João, no capítulo 5, no versículo 1, João ele já inicia esse parágrafo, incluindo essa primeira parte, né? Falando diretamente aqui sobre a crença, sobre a fé. E o objetivo do apóstolo João é apresentar essa fé, amor e obediência como sendo partes naturais de um crescimento daqueles que foram nascidos novamente em Cristo Jesus. Sendo assim, logo no início do versículo 1, João ele diz assim: todo aquele que crê que Jesus é o Cristo. Quando João ele inicia esse parágrafo dizendo essas palavras, João ele não está aqui na cabeça uma mera crença intelectual. Ele não está na sua cabeça pensando naqueles que declaram dentro dessa igreja a qual ele está direcionando essa carta, aqueles que declaravam crer em Cristo Jesus, mas que demonstraram por meio das suas vidas que não fazem. Ele não está lidando aqui com a ideia dos falsos mestres que criam que Jesus Cristo era alguém divinamente diferente dos seres humanos. Mas João ele está em mente aqui uma declaração bem objetiva, quando se analisarmos ela de maneira correta. Porque quando João diz que todos aqueles que creem que Jesus é o Cristo, ele elimina de cara qualquer um que estava se tornando adepto dos conceitos dos falsos mestres. Porque crer que Jesus é o Cristo não era comum para esses falsos mestres. Esses falsos mestres, eles criam que Jesus Cristo, Jesus, o homem Jesus de Nazaré, se tornou o Cristo de Deus por meio do batismo. No momento em que ali ouve-se a voz de Deus dizendo que ali era o seu Filho amado em quem ele tinha prazer. Então esses homens aqui, os falsos mestres, criam que Jesus ele se tornou o Cristo e não era o Cristo. Então João ele começa já no início do capítulo 5 falando: vocês que não creem que eu como homem. Então ele não se tornou Cristo posteriormente. Ele é e sempre foi o Cristo. Jesus era o Cristo, o Filho de Deus. E quando João afirma isso, ele elimina toda a possibilidade de comparação ou de ligação com os ensinos dos falsos mestres. E, portanto, esses que negavam categoricamente que Jesus era o Cristo de Deus, eles não estavam incluídos aqui nesse novo nascimento. Então, não se trata aqui de uma mera declaração de fé, que eu faço da boca para fora. João não está lidando aqui com pessoas que conseguem reproduzir essa frase. Mas ele está lidando aqui com pessoas que creem de fato que Jesus é o Cristo. E que isso corresponde dizer que Cristo, o Deus, se fez carne e habitou entre homens. Corresponde também dizer que Cristo Jesus era 100% Deus e 100% homem. Então ele gozava da plenitude de ambas as naturezas. Ele não era 50% Deus e 50% homem. Ele não era de vez em quando Deus e de vez em quando homem. Em todo o seu momento terreno, Jesus Cristo era 100% Deus e 100% homem. Essa declaração também corresponde em dizer que o homem Jesus de Nazaré, ele é o Rei da eternidade. Ele é o Senhor da minha vida. E ele é o consumador desse mundo. A declaração de João, apesar de parecer simples, quando lemos rapidamente,
ela transmite todas essas verdades. E essas verdades declaradas só podem ser cridas por aqueles que já nasceram de novo. Não existe possibilidade disso ser professado de maneira genuína por aqueles que não nasceram de novo. É interessante ver como o apóstolo João, ele automaticamente, após dizer isso, que aqueles que creem nessa verdade são nascidos de Deus, automaticamente ele vai ligar a fé ao amor e logo em seguida o amor à obediência. A continuação do versículo 1, João nos mostra o porquê. Porque somente por causa do nascimento, um novo nascimento da parte de Deus, é que tais pessoas amam tanto a Deus quanto aqueles que são gerados por Deus. João ele fala isso no versículo 2, no final do versículo 1, dizendo que todo aquele que ama o Pai, ama também aqueles que são gerados por Ele. João ele está ligando a algo que ele acabou de dizer no capítulo 4. Que nós não podemos somente amar por boca, por palavras, mas nós temos que amar também em ações, em atitudes, de maneira prática. Então João chama a atenção, olha só, aqueles que creem que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, esses são nascidos de Deus e demonstram por meio dessa confissão. E naturalmente esses que demonstram por meio dessa confissão, eles também demonstram por meio do amor evidenciado àqueles que também foram gerados por Deus. Nós temos aqui na igreja várias pessoas que confessam que Cristo Jesus é o Senhor e Salvador das suas vidas. Então não pode existir aqui um particionamento ou uma vida cristã individualista, onde eu vivo somente para mim mesmo e para Deus. E eu não me preocupo com os meus irmãos. João ele está chamando aqui, olha só, meus irmãos, igreja. Eu quero que vocês compreendam que tudo isso que esses homens têm dito a vocês, esse amor é apresentado por eles, que não é evidenciado por meio de atitudes, que causam discórdia dentro da igreja, esse amor não provém de Deus. Porque aqueles que amam a Deus e que estão diretamente vinculados a essa fé viva de que Jesus é o Cristo, esses também demonstram esse amor a Deus quando amam os seus irmãos, quando amam aqueles que também foram gerados pelo mesmo Deus, pela mesma misericórdia e amor da parte desse Deus. Essas pessoas que agem dessa maneira, confessando e declarando isso, e demonstrando isso por meio desse amor mútuo àqueles que foram também gerados por Deus, esses só fazem isso por causa dessa nova natureza. Ser um crente vitorioso está diretamente ligado ao reconhecimento de que nós já nascemos de novo. Nós, aqueles que já confessaram a respeito dessas verdades, de maneira genuína, não de boca para fora, todos aqueles que confessam isso, eles já nasceram em Cristo Jesus. Eles já foram gerados novamente em Deus. E, portanto, agora existe fé, e, portanto, agora existe possibilidade de amar, porque eles já nasceram de novo. E agora vivem para aqueles que o geraram. O novo nascimento gera esse vínculo de amor, não só entre o Pai e o Filho, no caso, não o Filho Cristo Jesus, mas nós que somos filhos de Deus. Não gera simplesmente esse relacionamento entre eu e Deus e eu, mas também gera esse vínculo de amor entre eu e Deus e eu e os meus irmãos, que também foram gerados por Cristo Jesus. E dessa forma, o amor resulta diretamente em obediência. Pois isso é o que João fala em seu Evangelho, no capítulo 14, no versículo 21.
que aquele que me ama obedece os meus mandamentos. E aquele que obedece os meus mandamentos será amado do meu Pai. Uma lógica simples. Se você ama a Deus, se você ama Cristo Jesus, esse amor é demonstrado por meio da obediência. João ele está descrevendo isso para esses crentes, para que eles não fossem confundidos com essas falácias, com essas mentiras dos falsos mestres. O que João está dizendo aqui é que esse amor ao Deus invisível, ele se faz visível por meio desse amar aos que foram gerados também por Cristo Jesus. João fala exclusivamente a respeito desse amor em sua carta, sempre ligando ela à obediência. Em toda a sua carta ele vai ligar esse amor prático diretamente à obediência aos mandamentos de Deus, porque ele sabia que eles poderiam confundir. Porque todo o padrão de amor que estava sendo ensinado para eles por esses falsos mestres não compreendiam, não estavam de acordo com obedecer os mandamentos de Deus. As pessoas estavam achando que amar é um mero sentimento, uma mera emoção, que não compreendia a obediência, que não compreendia a dedicação, que não compreendia comprometimento com esse Deus, mas que eu podia amar a Deus da forma como eu acho melhor. Não necessariamente eu tenho que estar de acordo com a palavra de Deus. E era isso que esses falsos mestres estavam ensinando. E João está falando aqui para esses crentes. Amar a Deus está diretamente ligado a obedecer aos seus mandamentos. Nós fazemos isso quando amamos os nossos irmãos. João, ele fala exaustivamente a respeito desse amor, porque muitos dentro dessa igreja estavam acreditando que cordialidade e educação transmitiam a ideia de amor. E meus irmãos, nós precisamos tomar muito cuidado com isso hoje. Nós achamos que educação e cordialidade uns com os outros representa amor. E não representa necessariamente amor. Não somente os crentes podem demonstrar cordialidade. Não somente os crentes podem demonstrar educação. Mas somente aqueles que creem em Cristo Jesus e que nasceram novamente podem amar com esse padrão de Deus. Somente eles. Então, cordialidade e educação não corresponde diretamente a amar de maneira bíblica. E João está corrigindo esses crentes aqui por isso. E nós precisamos ficar muito atentos hoje sobre essa questão. Porque quando agimos com educação para as pessoas, nós achamos que estamos amando o nosso irmão. Achamos que sorrisos e palavras educadas e meras cordialidades provém de um amor da parte de Deus. E não é isso. Porque o próprio Jesus combateu esse padrão de amor estabelecido pelos falsos mestres, os fariseus da época. Em Mateus 5, de 46 a 48, Jesus ele vai corrigir esse padrão de amor. Porque ele fala lá que até mesmo os gentios e os publicanos agem com cordialidade e educação. Então não estabeleçam para vocês um padrão de amor que é meramente humano. Haja diferente. Porque o padrão correto de amar é o padrão de Deus. Por esse motivo, o apóstolo João ele vai encerrar o versículo
encerrar o versículo 2 dizendo assim: assim sabemos, amados, assim sabemos que amamos os filhos de Deus, amando e obedecendo os seus mandamentos. Amar a Deus resulta em obediência, pois amar a Deus me capacita a amar os meus irmãos como Deus me ordenou a amá-los. Mas amar a Deus é identificado com obedecer aos mandamentos, porque o significado da palavra amor está diretamente ligado com obediência, com obedecer. E como se isso já não fosse o suficiente, no versículo 3, o apóstolo João vai até mais adiante. Ele vai falar que aquele que obedece a Deus, ele obedece de maneira prazerosa. Porque obedecer a Deus não é pesado. É interessante a gente ver João falando sobre isso aqui. Porque quando ele fala isso, ele está direcionando essa palavra justamente para os falsos mestres que estavam querendo seguir um padrão de amor diferente daquilo que Deus tinha ordenado. As pessoas que queriam agir de maneira amorosa, num padrão meramente humano, elas estavam dizendo o seguinte para Deus: Deus, o seu padrão é muito pesado, eu não quero amar assim. E quando João ele declara isso aqui, ele está dizendo para esses crentes: meus irmãos, aqueles que nasceram de novo, que confessam que Jesus é o Cristo, aqueles que demonstram esse amor a Deus de maneira evidente no seu relacionamento com os seus outros irmãos, que também foram nascidos de Deus, eles obedecem com prazer, porque os mandamentos do Senhor não são pesados para eles. Porque esses mandamentos, quando Deus ordena, eu não ajo de maneira penosa, me sentindo constrangido e simplesmente empurrado, obrigado a amar como Deus quer que eu ame. E então eu faço isso de uma maneira desleixada, porque eu não gosto de fazer aquilo que é o padrão de Deus. E João está combatendo essas pessoas aqui. Obedecer aos mandamentos do Senhor nunca serão pesados para aqueles que amam a Deus. Obedecer aos mandamentos do Senhor não deveria ser pesado para aqueles que já foram gerados pelo próprio Deus. Certamente também, quando João ele diz essa frase aqui e atribui esse jogo de palavras com os mandamentos serem pesados, certamente ele tinha em mente aquilo que Jesus diz no capítulo 11 do Evangelho de Mateus, quando Jesus quebra o jugo dos fariseus, que falavam para aquelas pessoas, os judeus, os israelitas, dizendo: faça isso e você é um homem piedoso. Deixe de fazer isso e você é um homem piedoso. Siga as nossas regras e você será um homem que ama a Deus. E lá Jesus chega para aquelas pessoas que estavam se sentindo cansadas, pesadas com tudo aquilo que os fariseus colocavam em seus ombros. Jesus chega e fala assim: aprendam de mim que sou manso e humilde de coração. Tomem de mim o meu jugo que é leve e o meu fardo que é suave. Façam isso. Naturalmente, João aqui, quando está declarando isso para essa igreja, ele tinha em mente as palavras de Jesus. Os mandamentos de Jesus não são pesados. O fardo dele não é penoso, não é cansativo. Ele veio justamente para quebrar todo esse peso colocado pelas pessoas. Ele não veio para escravizar a gente a meras atitudes, que faça isso ou não faça aquilo.
Mas Ele nos libertou disso quando Cristo Jesus morreu naquela cruz. Então tomem o fardo de Cristo Jesus. É isso que João está chamando a esses crentes a tomarem em suas vidas. Porque esse fardo não é pesado. Então, nós não deveríamos achar que obedecer a Deus é algo pesado e difícil. Mas, infelizmente, por causa da nossa carne, por causa da nossa natureza pecaminosa, que constantemente milita com o nosso espírito, com essa nova natureza que Deus nos concedeu, por causa disso, nós falhamos em enxergar obediência a Deus como um privilégio. E quando falhamos, pecamos contra Deus. E apesar de saber que a vontade de Deus, ela é boa, agradável e perfeita, como Paulo nos diz em Romanos 12, versículo 2, na parte B, ali no finalzinho, apesar de sabermos disso tudo, nós pecamos contra Deus. Nós falhamos nessa missão de não achar os mandamentos do Senhor pesado. Se eu perguntasse aqui para os irmãos, talvez em algumas situações você consiga identificar coisas na sua vida, momentos na sua vida em que você achou pesado obedecer a Deus. Em que você achou que obedecer a Deus não necessariamente naquele momento seria a melhor opção para você. Eu sei disso. Mas, obviamente, João aqui ele não está apontando necessariamente para o problema. Mas ele está querendo ressaltar a solução vinda da parte de Cristo Jesus. João sabe que todos precisamos lutar. João sabia que aqueles crentes a quem ele estava escrevendo teriam sim dificuldade de, em determinados momentos, crer que obedecer a Deus era a melhor coisa para as suas vidas. João sabia disso. João sabia que eles precisariam lutar contra as enganações dos seus próprios corações. Porém, ele quer enfatizar aqui a implicação de todas as verdades que foram ditas anteriormente até aqui, no versículo 1 e 2. Quem ama a Deus não pode acreditar que a obediência é difícil e dolorosa. Até porque os mandamentos do Senhor, eles não são penosos para quem obedece. Mas para quem não obedece, naturalmente, virá a dificuldade, virá a luta com uma culpa, porque se sentirá culpado, virá também o desânimo. Tudo isso vem para aqueles que, em determinado momento nas suas vidas, acreditam na enganação do seu coração. De que em determinados momentos talvez não seja tão produtivo, tão benéfico para mim obedecer a Deus. João sabe dessas lutas. Mas a ênfase de João aqui é: aqueles que obedecem não sofrem com esse peso. Aqueles que obedecem a Deus e que fazem isso com prazer no seu coração, que entendem que obedecer a Deus é um privilégio, porque somente aqueles que nasceram de novo podem obedecer a Deus. Aqueles que compreendem essas verdades, obedecer a Deus é um privilégio, é prazeroso. O versículo 4, João ele vai continuar nessa mesma linha para dar um motivo para esses crentes. Depois de falar para esses crentes, olha só, obedecer a Deus, obedecer aos mandamentos do Senhor não é pesado para ninguém. João ele vai dar um motivo porque isso não é pesado. Ele fala assim: o que é nascido de Deus naturalmente vence o mundo. Então, irmãos, se motivem com essa verdade. Vocês querem ser vitoriosos na sua vida cristã? Se vocês já compreenderam todas essas verdades anteriormente ditas,
João está falando para esses crentes, se vocês querem ser vitoriosos, vocês podem. Vocês já são. Porque vocês já nasceram de novo. E aqueles que nasceram de novo vencem o mundo. Somente os que nasceram de novo vencem o mundo. Não aqueles que são amigos do Evangelho. Não aqueles que professam verdades bíblicas simplesmente da boca para fora, de maneira intelectual, mas aqueles que foram gerados, aqueles que nasceram de novo, esses vencem o mundo. Vocês já venceram. João está chamando os crentes para reconhecerem uma vitória que foi conquistada por Cristo Jesus na cruz. E que não foi conquistada por braço forte de alguém, de um homem. Que não foi conquistada pela sua disciplina pessoal, mas que foi conquistada por Cristo Jesus. Pois aqueles que nasceram de novo, aquele que é nascido de Deus, vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo. Qual? A nossa fé. Quando João ele declara que a nossa fé é a razão de termos vencido o mundo, João está dizendo para eles, se é a fé que vence o mundo, a fé vem do novo nascimento. Então vocês vencem o mundo porque Deus gerou vocês para a honra e glória dele. Vocês não vencem o mundo porque vocês têm muita fé, porque vocês conseguiram produzir fé por si mesmos. Mas vocês vencem o mundo por causa dessa fé que está em vocês, porque ela foi dada pelo próprio Deus. Você compreende que Cristo Jesus é o Cristo. Se você compreende isso, você é nascido de Deus. E, portanto, você naturalmente ama a Deus. E, naturalmente, já venceu o mundo. Se você ama a Deus, você entende que esse amor te leva a obedecer. E que amar significa obedecer. E que obedecer liga você a esse Deus, a esse novo nascimento. E esse novo nascimento vence o mundo. Tudo isso que João está dizendo, ele está dizendo para promover essa consciência nesses crentes. Vocês não precisam ficar acreditando em confissões positivas. Vocês não precisam ficar nessa expectativa de vitória que vocês já venceram. A vitória, ela é certa para aqueles que nasceram novamente. Aqueles que foram gerados por esse Deus, naturalmente, são vitoriosos. Portanto, não temos que olhar para essas nossas lutas como sendo muralhas intransponíveis, gigantes imbatíveis, pois temos um presente dado por Deus, que gera fé, que gera vitória, que gera vitória nas nossas vidas. E esse presente dado por Deus é a nossa fé de que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. Que só é possível acreditar nisso se já experimentamos o novo nascimento. E dessa forma que vencemos o mundo e tudo aquilo que nele há. João está declarando que todos esses que nasceram em Cristo Jesus vencem, estão plenamente capacitados a vencer o mundo. O mundo não age mais de maneira soberana, controladora sobre a vida daqueles que nasceram em Deus. Agora, o mundo não tem mais esse controle, porque esse controle foi quebrado naquela cruz.
Todos aqueles que confessam, então, Cristo Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas, naturalmente não estão mais sendo controlados pelo mundo. Sofrem sim com a ação do mundo. Sofrem sim com as lutas que o mundo oferece. Mas eles não mais são controlados por esse mundo. E pelo poder que o mundo exercia nas vidas deles anteriormente. Diante disso, então, meus irmãos, o que precisamos fazer é que quando começarmos a acreditar que obedecer a Deus é algo pesado, é algo penoso demais, precisamos trazer à nossa memória aquilo que de fato nos traz esperança e uma esperança certa de vitória. Nós já nascemos novamente em Cristo Jesus. E se nós nascemos novamente por meio da obra de Cristo Jesus, nós fomos capacitados por Deus a vencer o mundo e tudo aquilo que nele há. A fé, o amor e a obediência caminham entrelaçados durante todo esse parágrafo, evidenciando um crescimento natural na vida daqueles que foram gerados por esse Deus. E dessa maneira, João encerra esse parágrafo fazendo uma pergunta praticamente que retórica, mas que é acompanhada de uma resposta. Quem é que vence o mundo? Senão aqueles que creem que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. Tudo aquilo que ele já disse anteriormente, ele traz agora respondendo à pergunta: quem vence o mundo? Somente aqueles que creem que Cristo Jesus é o Filho de Deus. Um crente vitorioso, então, não é aquele que batalha pelas próprias forças. Um crente vitorioso é aquele que, por ter sido gerado pelo próprio Deus, evidencia esse novo nascimento por meio de uma fé viva, uma obediência sincera e um amor prático e genuíno em suas vidas. Queremos ser vitoriosos no nosso embate, na nossa luta, na nossa batalha contra o mundo? Se queremos, precisamos trazer constantemente a nossa lembrança de que aquele que vence o mundo é aquele que confessa que Cristo Jesus é o Senhor e Salvador das suas vidas. E, portanto, assim, evidencia um novo nascimento. Esse nascimento que é feito, gerado pelo próprio Deus. Queremos ser vitoriosos, precisamos tornar a lembrança essas verdades bíblicas que um dia já confessamos, para que dessa maneira possamos glorificar o nome do nosso Deus, evidenciando a nossa vitória por meio daquilo que Ele conquistou para nós naquela cruz, por meio da obra de Cristo Jesus. Amém? Que a gente possa colocar isso em prática. Que a gente possa lembrar desse elo aí entre essas três palavras que evidenciam um novo nascimento. Que a gente possa colocar isso em prática e vivermos essa vitória que não é duvidosa, que não é esperada simplesmente, mas ela é certa e já conquistada por Cristo Jesus. Vamos orar? Senhor Deus, nosso Pai, muito obrigado por essa noite, Pai. Muito obrigado pela Tua palavra, Senhor. Entendemos, Senhor, que crentes vitoriosos são aqueles que conseguem compreender que Cristo Jesus é o Teu Filho, que Ele foi enviado como sacrifício perfeito para perdoar os nossos pecados, nos libertar do controle do mundo e assim vivermos uma vida obediente a Ti, Deus.
Senhor, o nosso desejo nessa noite é que diante dessas verdades ditas aqui pelo apóstolo João, que diante dessas verdades nós possamos experimentar a vitória hoje. Vitória aqui não se trata de um benefício financeiro, de imunidade a qualquer tipo de dificuldade, mas vitória aqui representa a própria fé de que Cristo Jesus é o Salvador das nossas vidas. Esses são os crentes vitoriosos. E Deus, queremos ser assim, Deus. Queremos apresentar as nossas vidas de maneira santa e agradável a Ti, Deus. Amando a Ti como o Senhor merece. E, consequentemente, amando os nossos irmãos. Crendo nas verdades bíblicas que identificam um novo nascimento. E obedecendo os Seus mandamentos. Pois dessa maneira, glorificaremos o Teu santo nome, Senhor. Senhor, o nosso desejo é esse. Nós oramos assim, agradecidos, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Tenha o seu momento agora de oração silenciosa. Peça a Deus aquilo que foi dito a você agora, que foi confrontado no seu coração. Logo mais estarei à porta para te dar um abraço e desejar uma boa semana.